Salve, gente boa! O que a gente vai ver a seguir são cenas muito fortes. Nesse vídeo, por que clamam por justiça? Tá preparado? Então fica comigo até o final aí, vamos lá! Mas antes, não deixe de se inscrever. Não precisa você estar assistindo o vídeo e ainda não está inscrito. Clica aí no botão de se inscrever, clica no sininho. Clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal. Dessa forma você não perde nada. O objetivo nosso é deixar vídeos aqui que vão abençoar a vida de alguém, trazer reflexões profundas que vão mudar, impactar, transformar vidas. Está sendo bênção para você? Então curta, querido, comenta, compartilha, mesmo que você não ache que seja bênção, curta também, querido, comenta aí, compartilha e indica esse vídeo aí para mais pessoas, curtindo e comentando. O próprio YouTube já faz isso de uma maneira orgânica. Mas se você puder ajudar compartilhando nas suas redes sociais, enviando para os seus contatos, também agradecemos, que dessa forma outras pessoas podem ser abençoadas. Às vezes a tua maneira de interpretar não é a mesma de outras pessoas e pode ser que para você um vídeo não diga muita coisa, mas para outra pessoa aquele vídeo diga muito e seja muito importante. Então faça parte disso também, vamos transformar vidas, abençoar outras pessoas e eu conto contigo nessa jornada de levar a palavra por todo mundo, através de um simples clique, simples compartilhar. O texto desse vídeo é o quinto selo, que está em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Querido, o que a gente vai ver a partir de agora são cenas muito fortes, tá? Seria importante botar aí que são cenas muito fortes e muito impactantes. Eu recomendo a você, se você não assistiu ainda, você pausa esse vídeo, vai lá, assista o vídeo correspondente a Apocalipse 1:1, foi o primeiro vídeo aqui de Apocalipse, dá uma assistida lá naquele vídeo, nos alertas que a gente faz lá. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista pelo menos os vídeos correspondentes às cartas de Apocalipse, dá uma assistida antes de você dar a sequência aqui a partir desse vídeo. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, mas ele não tem a menor intenção de fazer conta, a gente tentar adivinhar datas e épocas. O livro do Apocalipse é um livro de preparo, que a gente aprende durante toda a igreja primitiva, é que o povo vivia na iminência da volta de Jesus hoje. E é isso que nós precisamos estar atentos, estar prontos para a volta de Jesus hoje. Agora, ele vai relatando fatos, e o texto aqui vai dizendo, como esse próprio capítulo 6, ao longo do capítulo 5 e 6, João vai falando isso, que ele está relatando o que ele viu. Os capítulos 2 e 3, Jesus está ditando para João escrever, mas João não está vendo, ele está apenas escrevendo o que Jesus está ditando. E aqui nos capítulos 5 e 6, a partir do capítulo 5 em diante, João ele começa a relatar e ele vai dizer aqui, no versículo 9, ele fala isso: eu vi. Então, quando ele abriu o quinto selo, eu vi. Então, o que João viu? João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Vamos dar uma lida lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 12, que diz assim: Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Então, aqui está falando das cerimônias de consagração e exatamente essa cena que João faz essa analogia quando ele vê aquela situação que ele está se deparando aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Então, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E a expressão que ele usa aqui, por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam, é praticamente idêntica ao que ele disse lá no capítulo 1, versículo 9, a respeito de si mesmo. Que ele estava na ilha de Patmos preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho
que sustentavam. E o que a gente observa aqui é que essas pessoas que estavam clamando aqui, que a gente vai ver a partir do versículo 10, essas pessoas, esses crentes em Cristo que estavam clamando, a gente precisa prestar atenção que a Bíblia ela é repleta de detalhes e às vezes um detalhe ela traz muito significado para o todo. Na questão de que o testemunho que sustentavam, ou seja, eram pessoas que diante das adversidades ocorridas nos 4 primeiros selos, das situações adversas, de todas as calamidades, problemas, fomes, pestes, guerras e separações e dissensões que estavam acontecendo nos 4 primeiros selos, eles ainda assim sustentavam a sua fé. É como Jesus vai falar lá nas cartas do Apocalipse, daquele que perseverar até o fim, daquele ser fiel até a morte, ou seja, eles estavam sendo fiel. Esse sustentar envolve lealdade e fidelidade. Eles estavam permanecendo diante das adversidades, diante das dificuldades. Então esse sustentar ele carrega em si pessoas que diante de dificuldades mantêm-se firme na fé. E o que eles clamaram? O versículo 10 é um clamor por justiça. Querido, presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Aqueles homens tinham sido mortos por causa do seu testemunho. Eles estavam se achando injustos. Quando eles clamam por justiça, eles pedem a Deus, Senhor, até quando o Senhor vai ficar olhando daí e não vai realizar a justiça? Se eles fazem esse clamor, a gente precisa entender algumas coisas. Para eles clamarem por justiça, é porque no mundo não havia justiça. Se eles estavam clamando para que Deus intervisse com justiça sobre o mundo, era porque no mundo não havia mais alternativa, não tinha mais possibilidade, não havia mais pessoas, não havia mais instituição em quem a população pudesse acreditar para fazer justiça. Estão entendendo? Então preste atenção no rumo, no caminho da humanidade hoje, para você entender a direção para onde isso vai, para onde isso aponta. O que a gente já está vivendo hoje, a gente está apontando para um mundo de uma preparação. Preste atenção que esse capítulo 6, esses selos ainda não são o revelar do anticristo, mas há toda uma plataforma política e ideológica. Entenda, não existe política sem ideologia. Não existe forma de governo ou sistema de governo, que são duas coisas diferentes, pesquisa na internet, sem uma ideologia. Você só implementa uma forma de governo ou um sistema de governo quando há uma ideologia que sustente a forma e o sistema. Então toda forma de governo, todo sistema de governo, toda política, ela carrega em si uma ideologia. Toda ideologia ela é impregnada, sustentada e alicerçada em crenças. Não tem como constituir uma ideologia, formar uma ideologia, criar regras e bases para uma ideologia sem um conjunto de crenças, sem que o coração esteja apontando para uma coisa. Isso é crucial. Segura essa chave e use essa chave na interpretação das notícias, ao assistir os jornais, ao ler os jornais, ao ver os noticiários. Usa e entenda essa mentalidade. O mundo está caminhando na plataforma política e ideológica da iniquidade. O que é iniquidade? É o oposto de equidade. A gente não pode confundir equidade com igualdade, embora um dos sinônimos de equidade seja igualdade, mas a equidade ela entende que as pessoas são diferentes, que existem diferenças, mas através da justiça eles tornam as pessoas iguais. Então a equidade é você fazer com que duas pessoas completamente diferentes possam exercer através da justiça o mesmo direito. Então é diferente de uma igualdade. Ou seja, na equidade há o reconhecimento de que as pessoas são desiguais, que as pessoas não tiveram as mesmas histórias, as mesmas buscas, mas pela equidade, pela justiça, você nivela, você pega aquele que está lá em cima e traz para baixo, e você pega aquele que está para baixo e joga para cima, e a equidade é você nivelar os desiguais. Estão entendendo isso? Talvez seja um pouco complexo, volta aí, mas dá uma pesquisada. Diferença entre igualdade e equidade, tem vários textos bons aí na internet.
Então a equidade é o entendimento de que existem desigualdades, que existem pessoas desiguais, mas a justiça coloca as pessoas no mesmo patamar. Não estava acontecendo isso e não vai acontecer isso nessa época aqui. Então o povo aqui no versículo 10 está clamando por uma justiça porque o reinado é o da iniquidade, onde não há mais a preocupação com os desiguais, onde não há a menor preocupação em fazer justiça e aonde reina o duplo pensar, onde pessoas tomam decisões voltadas para os seus amigos. Para os amigos, o carinho e o amor. Para os inimigos, a lei. Então, para os amigos, a lei não vale. Então, a partir de agora, a gente vai viver um tempo no mundo onde cada vez menos as constituições federais de cada nação vão valer menos. Onde as pessoas vão começar a tentar mudar mais as constituições para dar privilégios para determinadas classes, e isso é iniquidade. A equidade é você entender que existem diferenças classes, é você entender que existem pessoas com diferentes histórias, mas a equidade você nivela na justiça, você nivela com as decisões finais, você nivela na condução, mas você entende o desigual. A iniquidade não. A iniquidade, você começa a dar privilégios para grupinhos e você começa a destacar esses grupinhos e você começa a distanciar cada vez mais as desigualdades, ou seja, você não nivela os desiguais, você separa os desiguais e começa a dar privilégio para esse grupo, privilégio para esse outro. Por isso, no versículo 10, o povo clama por justiça, porque na terra não há mais perspectiva, na terra não há mais esperança. No versículo 11 vai dizer, então a cada um deles foi dado vestidura branca. Querido, é uma ignorância muito grande, e me perdoe aí a expressão, mas é difícil encontrar no vocabulário uma outra palavra para caracterizar pessoas que fazem o que eu vou falar daqui a pouco, uma imbecilidade tremenda de você querer falar aqui em questão de racismo. Pelo amor de Deus, vestes brancas ou branco como a neve, é ser muito ignorante, é ser muito tapado, muito cego para você conduzir isso na direção de racismo. Pelo amor de Deus, é o cérebro ter ficado dentro do vaso. Então, o que está falando aqui de vestidura branca simboliza duas coisas na Bíblia, a vestidura branca. Uma é que naquelas épocas não existia alvejante, as roupas elas se desgastavam, as roupas tendiam a ficar cada vez mais bege, mais cobres, mais, né? Então o branco mesmo, branco puro, era muito difícil numa veste, porque com o uso ele não ficava assim. Então, para ter roupa branca significava elite, era uma pessoa de muita importância, era uma pessoa que tinha uma consideração muito grande, era uma roupa nova, era algo novo, algo que passou por um processo, ou que não era completamente novo, mas mesmo sendo novo, passou por um processo para ficar branco. E a outra coisa é que eram as roupas concedidas aos vitoriosos nas guerras, aos vitoriosos nas batalhas, e posteriormente isso foi transportado para as competições, para as Olimpíadas. Então a veste branca simboliza isso, passou por um processo para ficar branco. A veste branca simboliza ausência de impureza, ausência de mácula, sem mancha, sem sujeira. Lembrando que a sujeira é sempre o símbolo do pecado. Lembrando que a mácula, a mancha, ela está sempre ligada à imoralidade. E lembrando que a iniquidade é o governo da imoralidade, da falta de justiça e da falta de religião, da falta de princípios e falta de valores. Então, quando diz que o iníquo, lá em Tessalonicenses, que Paulo vai dizer que o iníquo vai governar, ele vai governar por quê? Contra morais, contra princípios e contra religião. Então fique atento quando pessoas começam a se despontar no cenário político, mas elas são contra religiões, elas são contra princípios e valores sustentados na humanidade há séculos e séculos, e elas são contra a moral. Elas têm a sua vida na sua prática, não no seu discurso. O discurso é uma coisa, por isso é duplo pensar. Fala-se uma coisa e vive-se outra, mas quando a sua vida, ela é uma vida completamente imoral. Isso é o governo da iniquidade. Para isso o iníquo virá. Então, eles vão receber as vestes brancas
e por causa disso, porque eles sofreram, eles sustentaram a fé, e por causa disso Deus falou, não há mancha, não há mácula nele, eles podem receber a veste branca, porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem o poder de tornar o que era sujo em limpo. Só que foi dado um recado para eles, que ainda repousassem por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos. Esse número a gente não sabe. O que a gente sabe é que no capítulo 7 vão haver 2 grupos. Os 144 mil, que são os descendentes das 12 tribos, pessoas especiais, pessoas destacadas, relacionadas às 12 tribos. Lembrando ainda, assista os vídeos aí anteriores do Apocalipse que a gente falou, que 12, o número 12, de 12 tribos ou de 12 apóstolos, é o número da vontade de Deus e não o número da realidade histórica, que é sempre 13. E aí, dentro dessa questão da realidade histórica, Deus traz o reconhecimento da fé e da disciplina e da vontade desses que não são descendentes das 12 tribos, e aí entra o capítulo 7, a partir do versículo 9. Estou dando aqui só um spoiler do que a gente vai falar, mas porque está falando aqui dessa questão de completar o número. Então, ainda não é a tribulação, a gente não está falando aqui no 5º selo ainda da tribulação, e a gente não sabe esse número exato, nem João conseguiu contar isso, Deus não está revelando. Coisas que Deus não está revelando no Apocalipse. A data disso tudo, quando isso vai acontecer, e o número exato de pessoas. João ele vai ver uma incontável, uma multidão que ele não conseguia enumerar, ele não conseguia dar números, mas eram pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que se dedicavam e sustentavam a sua fé. E vai dizer aqui que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, Jesus está avisando aqui, olha só, vocês estão clamando por justiça, eu sei que vocês querem justiça, mas ainda tem irmãos seus, e aqui quando fala irmãos, está falando de um coletivismo de pessoas que têm esse mesmo ideal, que têm essa mesma fé, esse é o sentido da palavra irmãos, até que se completasse, porque eles vão morrer igualmente como vocês, ou seja, eles também vão ser martirizados, eles também serão presos, eles também serão condenados por defender a palavra de Deus, eles também passarão por situações e por momentos em que se apegar à palavra de Deus vai se tornar um crime. Querido, isso a gente precisa estar muito atento. O clamor por justiça é porque apegar-se à palavra de Deus, confessar Jesus Cristo como Senhor, pregar a Cristo, vai começar a se tornar crime. A tendência é que a partir de agora a gente já está vendo, se você é uma pessoa que acompanha o noticiário, você já deve estar vendo a movimentação na direção de criminalizar aqueles que defendem a Cristo. Por enquanto, são os istas, né? Ista disso, não sei que ista, não sei que ista. Ou fóbicos, não sei que fóbicos, não sei que fóbicos. Não posso falar as palavras exatas aqui agora, mas você já está vendo esse caminhar. Eles são taxados com o sufixo ista ou sufixo fóbico. A intenção é atacar todos aqueles que confessam a Cristo. E aí eles vão separando esses grupos para que no final das contas você chegue à conclusão, peraí, todos esses istas e todos esses fóbicos aqui são exatamente as pessoas que confessam a Jesus. Mas por se tornar crimes de istas e crimes de fóbicos, eles serão presos e serão martirizados. Esse é o rumo da humanidade. Essa é a direção da humanidade. Lembrando que a gente falou no primeiro vídeo do capítulo 6 aqui de Apocalipse. A gente não está falando de possibilidade, a gente não está falando de probabilidade. A gente está falando do que João viu. Ele viu, ele está vendo e Jesus disse que isso ia acontecer e a gente vai ver exatamente isso. A partir do capítulo 7, a partir do capítulo 16 de Apocalipse com mais ênfase, capítulo 13 de Apocalipse, a gente vai ver isso com mais ênfase aí. Agora entenda isso é a verdade, isso é um fato que João viu. Então ainda haveria, não são os 4 selos, não é esse clamor por justiça que vai fazer com que as coisas cheguem ao final. Tá ruim e ainda vai piorar. E a gente precisa crer e sustentar a fé. O que a gente precisa é levar uma palavra de confia, permaneça fiel, não ceda, não titubeie, não trema diante das adversidades. E não fique na dúvida, não é porque o mundo está considerando confessar a Cristo como Senhor como crime,
que você vai deixar de confessar a Cristo. Isso não é justiça, isso não é equidade. Isso é a preparação ideológica, a sustentação ideológica, a sustentação das crenças para a política da iniquidade, para que se levante o iníquo. Então, as pessoas, por viver na mentalidade a iniquidade, por mentalmente elas não terem noção do que é certo, acusam pessoas de sidas. É genocida, é isso, é sida. Mas por quê? Qual a razão disso? Será que isso é verdade? Ninguém para prestar atenção se isso é verdade ou mentira. Simplesmente acusam. Por quê? A mentalidade já está centrada na iniquidade. Já não há mais preocupação por justiça, simplesmente se tornaram papagaios. Essas são as primeiras pessoas que adorarão a grande besta, que adorarão o anticristo, porque essa é a plataforma dele, transformar a mentira em verdade. Leia o livro, eu recomendo que você compre, ainda é possível comprar, né? Compre antes que seja proibido a divulgação. Eu tenho o livro aí chamado 1984, de George Orwell. Eu recomendo porque ele mostra, foi escrito na década de 40, mas ele mostra exatamente o cenário do que a gente já está vivendo hoje e que é a preparação ideológica para a vinda do anticristo. Querido, conserve-se na fé, fique firme, não ceda e guarda o teu tesouro até o final. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.